Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Hoje nós leremos do versículo 8 até o versículo de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 8 até o versículo de número 14. O texto já está projetado aqui, os irmãos podem acompanhar, que diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Amém, meus irmãos e irmãs. Queria convidar você a mais um tempo de oração, um tempo muito particular, apesar de nós estarmos aqui como congregação do Senhor, que você agora nutrisse um tempo de oração sozinho, você e Deus aí particular, pedindo a Ele que uma vez que nós lemos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus falasse com você nessa noite. Então use esse tempo para falar com Deus e pedir a Ele que fale ao seu coração nessa noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por esse dia, por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai. Como é bom estarmos na Tua presença, em comunhão com os nossos irmãos. Nós queremos louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, ó Pai, porque cremos que o Senhor sempre tem algo de especial para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque nós, ao longo desse tempo de culto ao Senhor, já experimentamos o Senhor agindo na nossa vida através das orações, dos cânticos, da leitura bíblica. E agora, Pai, pedimos que nós possamos ouvir a Tua voz de maneira muito clara, ó Pai, que a Tua palavra seja compreensível aos nossos ouvidos, mas que ela também, ó Pai, possa descer ao nosso coração e fazer as transformações que nós precisamos para agradar a cada dia mais ao Senhor, ó Pai. Nós sabemos das nossas fragilidades, sabemos do nosso pecado, ó Pai, mas nos colocamos diante de Ti, na certeza, ó Pai, que o Senhor pode agir de uma maneira toda especial e transformar até mesmo aquilo que nós achamos que é impossível aos nossos olhos, porque o Senhor é o Deus do impossível. E por isso que o Senhor haja, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, transforme, ó Pai, os nossos pensamentos, e que o Senhor mesmo nos aproxime de Ti, a ponto de o Senhor ser tudo na nossa vida, que nós vivamos, ó Pai, de maneira real para o Senhor em todo o tempo. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, queria começar a nossa reflexão perguntando a você: qual é a maior dívida que um ser humano pode contrair, né? Qual é a maior dívida que nós podemos ter na nossa vida? Agora, recentemente, em julho, saiu uma notícia numa das revistas de maior veiculação do nosso país,
que trazia uma estatística levantada que 4 em cada 10 brasileiros hoje estão endividados. Isso representa mais ou menos 73 milhões de brasileiros. 73 milhões de brasileiros hoje estão endividados. Isso não significa que esses brasileiros estão no SPC, no Serasa, não é isso. Mas significa que 73 milhões de brasileiros, ou 4 em 10, estão devendo, né? Estão pagando aí alguma dívida, é uma boa parte da nossa população. E segundo essa mesma pesquisa, feita por um instituto reconhecido no nosso país, vai dizer então que as maiores dívidas contraídas são cartão de crédito, carnê e também a questão dos créditos pessoais, ou seja, a maioria das pessoas que nós falamos aqui dessa pesquisa, 73 milhões de brasileiros, estão aí endividados com cartão de crédito, com carnê e também com o crédito pessoal. Mas é interessante também, meus irmãos, que quando a gente fala de dívida financeira, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquela dor de estômago, né? Porque também nessa mesma pesquisa vem trazer uma informação que a maioria das pessoas que estão devendo, né, desses 73 milhões de brasileiros, muitos deles estão doentes. Não se sabe diretamente, né? Não tem essa ligação na estatística, mas creio que pode ser real. A maioria dessas pessoas sofrem com insônia, sofrem com ansiedade, sofrem com dores de estômago e outros problemas. E a gente sabe, né, que uma dívida financeira tem o poder de tirar a paz de cada um de nós. Alguns não são tão preocupados financeiramente, mas a maioria que é, né, sofre com essas dívidas financeiras. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando nós falamos de dívidas, nós não estamos falando necessariamente de finanças. Existem outras dívidas que deveriam também preocupar o nosso coração. Na semana passada, quando nós iniciamos a reflexão em Romanos capítulo 13, nesse capítulo que agora nós estamos e acabamos de ler o versículo 8 até o versículo 14, no versículo 7 da semana passada, o apóstolo Paulo disse assim: pague as dívidas que vocês têm com as outras pessoas. E ele vai dizer que as dívidas podem ser financeiras, porque ele vai dizer o seguinte: pague o imposto a quem é devido o imposto, pague o tributo a quem é devido o tributo. Mas ele vai trazer uma nova realidade, dizendo que as dívidas não estão apenas relacionadas com a questão financeira, porque ele vai dizer também: pague o respeito a quem se deve respeito, pague a honra a quem se deve a honra. Ou seja, meus irmãos, na nossa cabeça, quando nós falamos de dívida, logo a gente pensa naquilo que é financeiro. Mas o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós acabamos de ler, do versículo 8 ao versículo 14, vai trazer uma ideia que a principal dívida que nós temos, ela não está relacionada com recursos financeiros. Aliás, essa dívida, segundo o próprio apóstolo Paulo, é uma dívida impagável que nós temos. E ela não é uma dívida que você consegue pagar com dinheiro, mas você deve pagar com atitudes. Por isso, nessa noite, eu queria falar sobre uma dívida que você tem e que você nem sabe às vezes que tem, né? E aí você fala: poxa vida, pastor, já estou fugindo das minhas dívidas do dia a dia e agora você vai colocar mais uma dívida para mim? Sim, vou colocar, meus irmãos, porque não sou eu que estou colocando, é a palavra de Deus. E eu espero que essa dívida, em vez de te dar dor de estômago, dor de cabeça, ansiedade, falta de sono, se você entender essa dívida, talvez você saia daqui com boas resoluções para o seu dia a dia e para a sua vida. Então a primeira coisa que eu queria revelar para você nessa noite e conversar com você é qual é essa dívida que nós temos. Os versículos 8 até o versículo 10 nos apresentam, segundo o apóstolo Paulo, qual é essa dívida. Versículo 8 nós lemos a seguinte declaração do apóstolo Paulo, que nós já lemos anteriormente, agora eu repito, diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. Então, mais uma vez, ele está dizendo que a gente precisa pagar as nossas contas, as nossas dívidas, mas perceba, ele põe uma vírgula e escreve: exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. É interessante que aqui Paulo está
misturando conceitos, né? Talvez o conceito de economia com um pouco do conceito de ética cristã, que nós já vimos alguns domingos passados, porque o apóstolo Paulo continua afirmando que nós devemos ser bons pagadores, que nós precisamos pagar aquilo que nós devemos, mas ele coloca aqui uma ressalva, ele diz que nós devemos pagar as nossas dívidas, mas tem uma dívida que nós temos, que nós com certeza nunca conseguiremos pagar, e essa dívida é a dívida do amor. Se nós pararmos para pensar, o apóstolo Paulo está extremamente certo, porque ninguém pode dizer assim, eu já paguei demais o amor, já vivi demais o amor, eu estou cansado já, não vou mais pagar, não suporto mais essa dívida. Ninguém diz isso, né? Porque o amor é uma verdade que acontece na nossa vida, é uma atitude que acontece em nós, que cada vez que nós pagamos mais essa dívida, mais nós contraímos ela, mais nós nos envolvemos com ela. Cada vez mais que eu amo, cada vez mais que eu pago essa dívida, mais essa dívida se torna minha. E é interessante que o apóstolo Paulo diz, paguem todas as dívidas, quitem os seus compromissos, mas com certeza a dívida do amor vocês vão continuar pagando até os últimos dias da vida de vocês, porque essa dívida é uma dívida que não tem como se extinguir. Mas é interessante que ele aprofunda o seu pensamento dizendo que a dívida do amor, além de ser uma dívida que é impagável, é uma dívida também que nos leva ao cumprimento da lei. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma conexão com aquilo que ele vem trabalhando desde o capítulo 1, a ideia é que nós não conseguimos cumprir a lei. Não sei se vocês se lembram, mas de maneira até exaustiva, o apóstolo Paulo vai dizer a nós e também à igreja de Roma, que nós, com a nossa natureza caída, por conta do pecado que habita em nós, nós não conseguimos cumprir a lei de maneira que agrade a Deus, de maneira que satisfaça a vontade de Deus. Por isso, a ira de Deus vem contra nós, né? Deus se indigna com aquilo que a gente faz. E se a gente não tivesse Jesus, né, o nosso Salvador, o nosso Redentor, essa dívida que nós temos por conta da lei, não cumpriria a justiça de Deus. Então a gente viu de maneira exaustiva até aqui, né, que Paulo nos diz que quem cumpre a lei por nós é o próprio Jesus. E aí você vai dizer então, mas então parece que algo aí está se chocando, porque se é Jesus que cumpre a lei, como pode o amor ser o cumprimento da lei? Mas repare, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo trabalha essa questão de Jesus cumprindo a lei, ele vai trazer uma terminologia diferente daquilo que ele traz aqui. Nos capítulos anteriores, Jesus não só cumpre a lei, mas ele é o fim da lei. E Paulo não está dizendo que o amor é o fim da lei, mas ele está dizendo que o amor é o cumprimento dessa lei que tem fim em Jesus Cristo. Ou seja, somente Jesus pode cumprir toda a lei, somente Jesus pode agradar a justiça de Deus. Mas nós, uma vez que recebemos Jesus no nosso coração e somos encontrados por Jesus, nós, para imitarmos Jesus, para vivermos como discípulos e discípulas de Jesus, nós também começamos a cumprir a lei, mas não mais por obrigação, mas cumprimos a lei por amor. E é isso que Paulo vai dizer, que essa dívida que nós temos, ela só pode ser paga não com obrigação, não com esforço, não com a nossa atitude desesperada, não com o nosso anseio de encontrar a salvação, mas essa dívida, ela só pode ser paga com um verdadeiro amor que habita nos nossos corações por causa de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, amor e lei, segundo o apóstolo Paulo, andam juntos e de mãos dadas. O amor precisa da lei, para que a lei dê a ele direção de ação, mas a lei também precisa do amor, para que de fato ela seja cumprida na nossa vida. Você jamais vai conseguir cumprir a lei, se de fato não houver amor no seu coração. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não adulterarás, não matarás, não julgarás e tantas outras coisas que aparecem na lei, só é possível ao ser humano, só é possível a nós, se nós de fato tivermos amor no nosso coração. Enquanto nós não tivermos amor no nosso coração, nós não poderemos cumprir a lei, cumprir os mandamentos de Deus. Então qual é essa dívida? Essa dívida é a dívida do amor uns para com os outros. Mas existe um segundo ponto para reflexão, e esse segundo ponto não é só responder e revelar qual é essa dívida, mas é dizer o porquê o pagamento dessa dívida é importante. Primeira coisa é porque nós somos cristãos, né? Então isso se torna para nós uma ordenança, mas mais do que
E isso, nós olhamos para a nossa sociedade atual, nós percebemos que nós vivemos uma espécie de escravidão do tempo, né? Nós temos vivido aí tempos tão tecnológicos que têm nos roubado o nosso tempo. Se você parar para perceber, a cada dia mais as pessoas estão escravas da hora. A gente já não tem muito relógio no pulso, né? Muitos tinham o costume de ter relógio no pulso. Hoje nem todos são assim, mas nós temos os relógios nos nossos celulares. Nós temos hora espalhada em todo lugar e a gente está sempre olhando que horas são, porque a gente tem sempre um compromisso mais à frente. Vocês já pararam para pensar nisso? O tempo todo a gente está olhando o relógio porque a gente tem logo um compromisso. E a nossa vida está escrava desses compromissos, apesar de toda a tecnologia que nós temos. E o pior disso tudo é que nós também temos as distrações atuais. Nossa vida não está só presa nos compromissos e na hora, mas a nossa vida também tem sido presa nas distrações tecnológicas que nós temos hoje. Isso já tem virado uma epidemia na nossa vida. Quantos de nós não conseguimos abandonar as redes sociais, não conseguimos abandonar a internet, não conseguimos abandonar a televisão, ou seja, as telas têm se tornado uma distração na nossa vida tão grande que a gente às vezes passa horas vendo telas e a gente não percebe. A média do brasileiro, diga-se de passagem, 12 horas por dia de telas. 12 horas por dia. Essa é a média. E eu estou falando de uma média que inclui também as pessoas mais velhas, né? Porque às vezes a gente fala assim, os jovens ficam muito no celular. Olha só, é uma média do Brasil, 12 horas por dia, incluindo pessoas mais velhas. 12 horas. O TikTok, né, que é uma das redes mais famosas do mundo e que talvez tenha crescido mais, tem hoje como um dos públicos principais, não que ela planejou isso, né, mas acabou criando isso no Brasil, as pessoas da melhor idade. Nós temos pessoas hoje gastando 12 horas por dia em redes sociais, né? E isso faz com que essas pessoas se esqueçam da urgência que Jesus nos pediu. Olha só, quando a gente começa a caminhar com Jesus, Ele nos fala de uma urgência. Jesus disse que a gente precisava estar vigilante, porque os dias eram maus e que as coisas logo acabariam e Ele voltaria. Mas por conta da correria do nosso dia, da quantidade de compromissos que nós temos, das horas que passam de maneira veloz e das distrações que nós temos, nós caímos num sono, numa indiferença. A Bíblia diz que esse sono está ligado à indiferença das coisas para com Deus. Nós temos tempo para todas as coisas, nós temos tempo para os nossos compromissos, mas nós dizemos que não temos tempo para Deus. A gente chega a dizer, quando estamos já na cama antes de dormir, que a gente esqueceu de orar porque a gente não teve tempo. A gente chega ao cúmulo de dizer para Deus, tendo 12 horas de média diária em redes sociais, que a gente não tem tempo para ler a sua palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo, dizendo aos romanos, né, os irmãos que nós tivemos no passado em Roma, e a nossa igreja hoje, a cada um de nós, que nós precisamos sair do sono que nós estamos vivendo. E como que nós despertamos desse sono? Como que a gente faz isso? Aí Paulo vai rememorar o versículo 8 a 10. Ele diz que é só possível sair desse sono quando a gente começar a pagar a nossa dívida, que é a dívida do amor uns para com os outros. Se a gente não tem tempo para amar, se a gente não tem tempo para cuidar do próximo, se a gente não tem tempo para exercitar os ensinamentos de Deus na prática, nós estamos dormindo. E o apóstolo Paulo diz que é preciso desse chacoalhão, porque nós precisamos o tempo todo estar pagando essa dívida, e estar vigilante da visão paulina é estar com os olhos abertos para as coisas de Deus e dizendo que essas coisas são as coisas mais importantes que nós temos na nossa existência. Não é a rede social, não é a nossa carreira, não é o nosso bem-estar, não são os nossos sonhos, não são os nossos projetos, não são os nossos desejos, não são as coisas terrenas, mas aquilo que nós temos de mais importante e é urgente na nossa vida é justamente vivermos o amor uns para com os outros. É por isso que eu disse, meus irmãos, no início, que a maioria de nós, se empregássemos o pagamento dessa dívida no dia a dia, nós talvez não estaríamos tão doentes como estamos hoje. Porque se nós temos uma doença que o nosso país tem vivido na atualidade, é a doença dos problemas de relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, com conhecidos, relacionamentos dentro da igreja. Os relacionamentos.
É assim que, se a gente pudesse, na verdade, né, quando eu fiz psicanálise, se a gente pudesse escutar os consultórios, né, os gabinetes dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas, dos psicanalistas, as pessoas vão nesses lugares com a principal reclamação que os seus relacionamentos estão destruindo a sua existência. Os relacionamentos. E aí o apóstolo Paulo nos diz: se a gente pagasse a nossa dívida do amor todos os dias, uns para com os outros, como talvez a gente seria mais saudável, né? Como a gente estaria mais vigilante, preparado para a volta de Cristo. Mas talvez você esteja perguntando: bom, agora que eu sei que existe uma dívida, né? E eu tenho essa dívida, porque se eu sou cristão, eu tenho essa dívida que é impagável, que eu tenho que pagar todos os dias. Eu sei que para pagar essa dívida eu preciso exercitar o amor, porque os dias são maus, está chegando no final. Agora também você pode descobrir, segundo o texto bíblico, como é possível pagar essa dívida. Porque se você olhar para dentro de você e olhar para a sua rotina, você vai falar: isso é impossível. Todos os dias amar uns aos outros, como isso é possível? Porque amar as pessoas que a gente gosta, que estão perto de nós, que nos fazem bem, ótimo, não é tão difícil assim. E olha que já é difícil, né? Não é tão difícil assim, mas já é difícil. Agora, amar todas as pessoas, amar uns aos outros, como que isso se torna possível? Então, do versículo 12 até o versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que só existe uma maneira de nós, de fato, amarmos uns aos outros, e essa maneira é se revestir de Cristo Jesus. E olha só que interessante, ele vai usar algumas figuras, dizendo que a noite já está passando e logo vem o dia. Noite na Bíblia representa a era má, a era que foi maculada pelo pecado. Quando você ver trevas, noite na Bíblia está se referindo àquilo que o pecado fez na nossa vida, as imoralidades que ele traz consigo, os problemas de inimizade, as divisões, todos aqueles problemas que nós lemos no texto bíblico é anexado, traz junto sempre essa questão da noite, das trevas. E quando Paulo diz que o dia já chegou, que o dia já está raiando, ele está se referindo a Jesus Cristo, que já chegou com o seu reino, e esse dia novo está nascendo, e essas coisas estão ficando para trás, e as coisas novas estão surgindo. E para que essas coisas novas surjam, você precisa se revestir de Cristo, ou seja, você precisa trocar a sua roupa. Como que a gente troca a nossa roupa? Tira o pijama, irmão, tira o pijama. O pijama é para a noite, acorda, põe uma roupa de festa e vai celebrar o reino de Deus. É isso que o texto bíblico está dizendo. Nós estávamos ali sonolentos, dormindo, vivendo os nossos prazeres carnais, as imoralidades desse mundo, as orgias desse mundo, as coisas desse mundo, mas essas coisas, quando Cristo entra na nossa vida, elas vão ficando para trás e a gente se veste de uma roupa nova, uma roupa de santidade, uma roupa santificada, uma roupa que nos é dada por Cristo Jesus, e a gente está se preparando para ir para uma festa, que é a festa da volta de Jesus Cristo, quando nós reinaremos com Ele para todo sempre. Mas tem gente que está ainda de pijama, pantufa no pé, toquinha na cabeça, andando como se nada tivesse acontecendo, como se a vida passasse por ele e ele não desse a importância para a urgência do chamado de Jesus. Se alguém chega na sua casa e esse alguém é muito importante e pega você dormindo, você rapidamente salta da sua cama, troca de roupa e vai atender, porque é a pessoa mais importante que você conhece. E assim deve acontecer com Jesus. Quando o dia está chegando, a noite está tendo fim, Ele vem, bate na nossa porta, a gente ouve o seu chamado, a gente tem que trocar de roupa. Não dá mais para ficar com a mesma roupa. A gente precisa se vestir das mesmas vestes que Jesus. Quando a gente se reveste das vestes de Jesus, amar se torna mais fácil. Não porque a gente carrega o fardo do amor todos os dias, porque o amor é difícil, mas porque nós temos alguém que nos ajuda a carregar esse fardo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amar, meus irmãos, a gente já cansou de ouvir isso, não é um sentimento, mas amar é uma decisão. Por isso aqui no texto se torna um mandamento. Todos os mandamentos de Deus se resumem em um só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que nesse texto a gente já ouviu Jesus dizendo também que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas aqui, quando a gente fala de relacionamento, Deus resume o mandamento em um só. Jesus diz: ame ao teu próximo, amem vocês uns aos outros, vivam esse amor,
como o próprio Jesus viveu. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, revestir-vos de Cristo é assumir publicamente uma nova identidade nele, que não mais é representada pelas coisas dos prazeres desse mundo, as coisas terrenas, mas agora é representada pelo amor. E o amor não surge de fora para dentro, mas surge de dentro para fora. Esse é o convite que Jesus nos faz, para que a gente troque o nosso pijama mundano pelas vestes celestiais das bodas do Cordeiro. Nós estamos vestindo para ir para a festa final do nosso Senhor Jesus Cristo, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Para terminar, meus irmãos e irmãs, esse texto nos traz algumas reflexões importantes para a vida. A primeira delas é que nós somos chamados para vivermos uma vida de dívida do amor. Nós contraímos essa dívida quando Jesus nos alcançou e nós precisamos pagar essa dívida todos os dias da nossa vida. E isso, para o contexto de polarização que nós vivemos, é a única solução de pacificação. Amar aqueles que são diferentes, aqueles que são intolerantes, aqueles que são difíceis. Essa é a ordem do Senhor Jesus para a nossa vida. Segundo, nós somos chamados a despertarmos do nosso sono espiritual, que muitas vezes nos coloca num estado de indiferença para as coisas de Deus e muito abertos e de olhos bem estalados para as realidades desse mundo. Quando a ordem é contrária, fechem os olhos para as coisas do mundo e abram os olhos para as coisas de Deus, a fim de que as coisas do presente momento não te distraia para a volta de Jesus, porque a gente nunca sabe quando Jesus vai voltar, e a palavra nos convida a sermos vigilantes, e se Jesus voltar como um ladrão, assim como o texto bíblico nos anuncia, ele vai pegar muita gente de surpresa, infelizmente. E terceiro, nós somos chamados a nos revestirmos de Jesus, a trocarmos o nosso pijama, a nossa roupa de carnalidade pela roupa de santidade da bodas do Cordeiro. Mas aqui é necessário que a gente entenda que nós não podemos ter uma vida apenas de religiosos, contentados com as coisas que a gente faz num domingo, numa quarta-feira ou em qualquer outro dia da semana, que a gente tem um horário, um lugar programado para ir, para fazer as coisas de Deus. Mas a gente tem que entender que se revestir das roupas do Cordeiro é viver o verdadeiro evangelho na manifestação do amor para com o outro todos os dias da nossa vida. Isso é viver em santidade, é você amar as pessoas no seu dia a dia. Os santos de Deus são aqueles que vivem o amor em todo o tempo e por isso praticam e cumprem a lei de Deus. Esses são os desafios nossos. O capítulo 13 nos convida, nessa noite, nesse dia, a vivermos em amor, para que de fato, quando Cristo voltar, a gente esteja plenamente preparado, não só com o convite carimbado, mas com a roupa da festa. E que você nessa noite, se ainda não se vestiu das vestes do Cordeiro, que você possa se revestir de Cristo Jesus e praticar o amor em todo o tempo da sua vida, porque os dias são maus e o fim se aproxima, e que nós possamos estar vigilantes com o bilhete carimbado pela morte de Jesus, mas com a vestimenta de gala, prontos para participarmos da festa da bodas do Cordeiro. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ter um tempo de oração nesse instante, e enquanto você estiver refletindo naquilo que você ouviu, naquilo que Jesus falou ao seu coração, também quero convidar você a estar cantando uma canção antiga, que muitas vezes nós nos esquecemos de cantar. Hoje a gente falou sobre algo, sobre a volta de Jesus várias vezes, e agora nós vamos cantar isso novamente, que um dia, nós vamos ver o Cordeiro vindo, sobre as nuvens do céu, e tanto o Oriente como o Ocidente verá, e que essa é a representação que Jesus veio para instaurar na plenitude o seu reino, e nós já estaremos vestidos com a nossa roupa de gala, pronto para bodas do Cordeiro. Então vamos orar e cantar nesse instante. Então se verá o Filho do Homem
mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos amou com amor eterno e de tanto nos amar, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós te agradecemos porque um dia esse amor nos visitou, Pai. Nós estamos aqui essa noite porque o amor de Cristo é o fim da lei. O Senhor cumpriu toda a lei no sacrifício do teu Filho. E nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos também, assim como Jesus nos ensinou, a vivermos isso de maneira especial na nossa vida. Por isso, uma vez que nós entendemos que o amor é a maior dívida que nós temos para com as outras pessoas, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a também amarmos uns aos outros como o Senhor amou, ó Pai. Que de fato possamos praticar isso no nosso dia a dia, entendendo a urgência do Teu chamado. Os dias são maus, o fim se aproxima, nós já estamos mais perto do final do que quando nós cremos, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que de fato a nossa roupa já esteja pronta, nós estejamos vestidos, vigilantes, vestidos de Cristo Jesus, para que continuemos proclamando o Teu amor até que o Senhor volte, ó Pai. Que bom vai ser, ó Pai, quando nós vermos a Tua vinda. Como vai ser bom, ó Pai, podermos viver com o Senhor eternamente, sem nenhuma relação na nossa vida mais com o pecado. E nós pedimos, ó Pai, que isso já seja, ou já tenha, ó Pai, um gostinho especial na nossa boca, porque o Teu reino já começou. O Senhor já vive dentro de nós, e que nós possamos entender isso nos nossos relacionamentos através do mesmo amor de Cristo Jesus na nossa vida. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã aqui presente, a cada família representada. Estenda também a Tua graça, o Teu grande amor àqueles que também nos acompanham pela internet. Que o Senhor esteja, Senhor, com o Teu povo. E que de fato também, nós como povo do Senhor, possamos ser esse canal de amor na vida das pessoas que ainda não Te conhecem ou que estão distantes do Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, um grande abraço, uma boa semana e nos vemos aí numa próxima programação. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Assim é de ser.